Olá pessoal, estamos aqui dando continuidade, ao nosso estudo de como a Bíblia chegou até nós, de forma bem simplificada, resumida, de como se deu a história do cânon da Bíblia, como ela chegou até nós, do jeito que conhecemos hoje, das formas pelos quais se fala também por aí. É por isso que hoje vamos falar sobre o Concílio de Nicéia, tá? O Concílio de Nicéia, nada mais nada menos foi do que uma reunião de autoridades, de estudiosos da época do cristianismo que validavam algumas doutrinas, que iam de encontro com a doutrina apostólica e de outros também bispos e pessoas importantes e influentes na igreja naquela época. Antes de ser igreja católica, tá? Lembrando. Mas antes de começarmos, vamos se inscrever no canal, dar o like no vídeo, já compartilhar aí com seus amigos, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? Então vamos começar. O tópico 3.2.1 tá aí, Concílio de Nicéia. O que foi, Adriel, o Concílio de Nicéia? Foi o seguinte: esse concílio ecumênico foi a primeira tentativa de alcançar um consenso na igreja através de uma assembleia representando toda a cristandade. Por exemplo, Ósio, bispo de Córdoba, provavelmente um legado papal, pode ter presidido suas deliberações. Seus principais feitos foram a resolução da questão cristológica na natureza divina de Jesus e sua relação com Deus Pai, a construção da primeira parte do credo niceno, a fixação da data da Páscoa e a promulgação da lei canônica em sua primeira forma. Então, a lei canônica ela foi promulgada, sim, mas não houve uma separação do que devia ser lido e do que não devia ser lido. Simplesmente o Concílio de Nicéia serviu para resolver a questão cristológica da natureza divina de Jesus e sua relação com Deus Pai. Então, foi para resolver, foi para fechar a ideia de que Cristo é Filho de Deus, de que Deus Pai faz parte também de Cristo, da personalidade de Cristo, e o Espírito Santo conjuntamente. Então, a Trindade foi estabelecida, a doutrina da Trindade, como conhecemos hoje, foi estabelecida no Concílio Ecumênico de Nicéia, porque até então todo mundo pensava de forma diferente, tá bom? Porque havia justamente uma informação circulando, diferente de hoje em dia. Hoje as informações já são bem mais claras do que naquela época. Naquela época, cada um ouvia uma coisa daqui, ouvia outro dali, não tinha um livro, não tinha um aplicativo, não tinha nada que pudesse ir, e buscar aquilo ali especificamente. Então tiveram que ter uma reunião e estudarem, debaterem sobre esse assunto, utilizando as ferramentas que tinham na época, que eram as escrituras, os ensinos dos apóstolos. Vamos lá. Aqui existe uma imagem aqui do Concílio de Nicéia, vocês estão vendo aqui. Vamos lá, se comete um equívoco muito comum ao falar sobre o Concílio de Nicéia: a escolha do cânon. Porém, não há registro de qualquer discussão sobre o cânone bíblico no concílio. O desenvolvimento do cânone da Bíblia levou séculos e estava quase completo, com exceções conhecidas como a Antilogomena, que são textos escritos cuja autenticidade ou valor é contestado. Geralmente são os pseudepígrafes. Na Bíblia existem alguns pseudepígrafes, como por exemplo o livro de Daniel. Existem textos que não foi Daniel que escreveu, então alguns versículos, alguns capítulos são antilogomena. Você tem por exemplo, a Bíblia Católica, tem a Sabedoria de Salomão, que não foi escrito por Salomão. O autor ele foi do ano 200 a.C. O livro não teve nenhuma autoridade na época judaica como escritura, porque não foi escrito em hebraico, mas foi um livro muito lido entre as comunidades de Alexandria. Os judeus, inclusive, de Alexandria, talvez, quem sabe, reza a lenda, tenham aceitado esse livro como inspirado, mas de fato são livros que têm uma autenticidade duvidosa quanto ao valor daquela obra, realmente, se foi escrito por fulano, cicrano, que realmente está denominado ali. O Novo Testamento teve, muita gente começou a contestar o Evangelho de João, dizendo que o Evangelho de João ele era agnóstico, que não foi ele que escreveu. Mas hoje, ambas as igrejas, tanto católica quanto a igreja protestante, fecharam um consenso, um conceito fixo sobre o Evangelho de João, de que ele é sim escrito pelo apóstolo. Mas vamos lá, Em 331, Constantino, imperador de Roma naquela época, Roma do Oriente, Constantinopla, comissionou 50 Bíblias para a igreja de Constantinopla, mas pouco se sabe sobre isso. Na verdade, não é sequer certo se seu pedido foi para 50 cópias do Antigo e Novo Testamentos. Apenas o Novo Testamento ou apenas os
evangelhos. Alguns estudiosos acreditam que esse período forneceu motivação para alguns estudiosos acreditarem que esse período forneceu motivação para as listas de cânones, né? No comentário de Tobias e Judite, escrito por Jerônimo, ele afirma que o livro de Judite foi determinado pelo Concílio de Nicéia como tendo sido contado entre os livros das Escrituras Sagradas. Ou seja, é uma evidência aí, né, de que Jerônimo escreve, talvez mais antigo que a gente tenha, da confirmação de que o livro de Judite no Concílio de Nicéia já estava entre os livros mais lidos. Ou seja, um cânon lá, né, no grupo de textos, no escopo de textos que os apóstolos usavam. Tá? Bem interessante isso daí. O que alguns utilizam para sugerir que o Concílio de Nicéia tenha discutido quais documentos estavam enumerados entre as Escrituras Sagradas. Mas a frase provavelmente significa simplesmente que o Concílio usou Judite em suas deliberações sobre outros assuntos e que, por isso, ele deve ser considerado canônico. Então, ele deve ser considerado canônico segundo essa frase de Jerônimo e esse argumento, né, muito forte de que esse livro já estava nos concílios, nos textos da Bíblia da Septuaginta, né, que era utilizado pelos judeus de Alexandria, porque Judite é relativo ao Antigo Testamento católico, né? Então, enfim, aqui temos uma imagem, um fragmento muratoriano preservado em Milão, na Biblioteca Ambrosiana, de uma lista dos livros que seriam inspirados, e pela lista vocês estão vendo que não bate com 66 livros, 78, ou até mesmo, né, 72, como está na Bíblia, 73, né, como está na Bíblia Católica. Mas aí a lista, como vocês podem ver, é muito maior. Ou seja, eles tinham quase, se não chegou, né, a 100 livros que os antigos cristãos utilizavam na biblioteca de Nicéia. Isso um pouco. Deixa eu voltar aqui, né? Mexendo aqui errado. Pronto. Aqui. O Concílio de Nicéia tratou principalmente da questão da divindade de Cristo, mas de um século antes. O termo trindade em grego, né, trinitas, foi usado nos escritos de Orígenes. Lembra aquele que a gente comentou lá na aula passada? Olha, e Tertuliano também. Ele comentou sobre esse termo trindade ao falar do Deus trino, porém único, né? E uma noção geral de um divino em três. Em algum sentido, foi expresso nos escritos do segundo século de Policarpo e Inácio Justino, né? Os pais da igreja com extrema importância, né? Por isso que essa doutrina ela foi mais do que nunca não refutada, né, e aceita. O primeiro concílio a discutir o cânone pode ter sido o sínodo de Hipona. Sínodo é diferente de concílio, é um grupo ali que determinou uma reunião local, né, depende da jurisdição ali, e Hipona ficava na África, em que determinou esses livros, né. Claro, esse concílio de Hipona aí, foi o norte da África, mas não restaram documentos desse evento, ou seja, existem poucos documentos, mas a maioria que temos determinou que os livros que estão hoje no cânon católico, esse cânon aqui, da Bíblia, por exemplo, do Peregrino, tá? O cânon católico, foi determinado no concílio de Hipona, ou sínodo de Hipona. Alguns chamam de concílio, outros chamam de sínodo, mas o certo mesmo é sínodo, tá? De Hipona. Um breve sumário de seus atos foi lido e aceito pelo Concílio de Cartago, pelo Concílio... eu repeti aqui, né? Teve uma repetição aqui, mas enfim. Né? Um breve sumário dos atos que aconteceu no Sínodo de Hipona, né, foi lido no Concílio de Cartago. Esses concílios foram realizados sob a autoridade de Agostinho, que considerava o cânone como já fechado na época. O Concílio de Roma, né, realizou sob o pontificado do Papa Damaso I, possivelmente proclamou um cânone idêntico, se é que é possível relacionar o Decretum Gelasiano a ele. O Decreto Gelasiano é aquele que determinou, né, os livros do Antigo e Novo Testamento como conhecidos hoje pela Igreja Católica. Tá? O Antigo Testamento com 39 livros dos judeus, a mais 7, e o Novo Testamento com 27 escritos. Né? Esse é o documento chamado Decretum Gelasiano. Da mesma forma, a encomenda de Damaso de uma versão em latim da Bíblia, chamada de Vulgata Latina, por volta de 383, foi instrumental para a fixação do cânone no Ocidente, com a inclusão a contragosto, né, do tradutor Jerônimo nos livros deuterocanônicos. Ou seja, alguns livros deuterocanônicos, realmente não foram todos, mas alguns deles, se há uns comentários em algumas Bíblias, como é o caso da Bíblia Ave Maria, a Bíblia Mato Soares, né, quem tem, né, é uma Bíblia muito antiga,
Tem uns comentários de que Jerônimo afirmou que esses livros eles eram duvidosos e esses livros eles não eram aceitos pelos judeus. Entretanto, a gente sabe, né, que Jerônimo falou isso baseado numa crença que ele tinha de que o judaísmo tinha a chave pelo qual podemos entender a Bíblia. Entretanto, embora isso seja de certa forma verdade, a gente não pode dizer que os judeus têm autoridade baseada em alguma inspiração do Espírito Santo hoje para determinar nada, porque eles mesmos rejeitaram Cristo. E a Bíblia diz que quem rejeitou o Filho rejeitou a Deus. Então eles rejeitaram a Deus. Como eles podem ter alguma autoridade na minha fé? Na sua fé, que se você é cristão? Não há sentido. Então é por conta disso mesmo que esses livros deuterocanônicos, alguns deles são sim inspirados, e muitos padres e na época, né, pais da igreja enfim, né, argumentos e evidências que existem comprovam que esses livros já estavam em uso e circulavam nas primeiras comunidades desde a época dos apóstolos, tá? Então não é novidade isso. Aí falamos aqui um pouco sobre a canonicidade, né, dos livros deuterocanônicos. Embora esse assunto tenha sido discutido no passado pela Igreja Católica e até hoje pela Protestante, não há indícios históricos da falta de canonicidade desses livros em nenhum momento da Igreja primitiva. Olha só, hein? A Igreja de Cristo em Atos e no Didaquê. Lembrando, o Didaquê é um texto que ele é histórico, que ele fala da doutrina da Igreja no início, né, do apostolado dos apóstolos, tá? Esse livro Didaquê, se você quiser ler, você pode achar na internet facilmente, comentado também pela editora Fonte Editorial, e também tem nesse livro aqui, ó. Tá vendo? Os apócrifos e pseudepígrafos da Bíblia. Você encontra o livro Didaquê logo aqui na página. Você encontra o Didaquê aqui, ó. Deixa eu achar aqui para vocês. Eu digo já só um momento. O Didaquê, agora que eu não estou achando, né? Mas ele está exatamente nesse livro aqui, tá? Está nesse livro aqui, nesse apócrifo e pseudepígrafo da Bíblia. Tá bom? Depois eu acho e boto para vocês aí embaixo a referência de onde está o Didaquê. Tá bom, pessoal? Para você justamente ir lendo, né, esse livro, que ele é muito importante para a doutrina da igreja. Então, eu digo da igreja de Cristo, né? Não das igrejas que hoje se formam, né? Tirem isso da cabeça de vocês. Eu falo da igreja de Atos 2, tá? Lá no livro de Atos e no Didaquê, como está escrito aqui, ó. A igreja de Cristo em Atos e no Didaquê, tá bom? A igreja bíblica, lembrando. Tanto é que os primeiros cristãos utilizavam a versão grega da Bíblia hebraica, conhecida como Septuaginta, né? A LXX, que por sua vez contava em sua lista escrituras que não se acham na Bíblia Almeida, por exemplo. Tá? Aqui temos algumas evidências da inspiração apócrifa. Eu retirei do livro aqui, ó, Bíblia de Aleph a Ômega, do professor Rodrigo Silva. Eu tirei desse livro alguns argumentos que eu vou ler agora, tá? Para vocês verem que eu tenho embasamento para porque acredito nisso, nessa inspiração apócrifa. Eu boto entre aspas porque não é bem apócrifo, tá? Aqui, ó, o NT, o Novo Testamento, né, citou algumas vezes partes de livros que não reconhecemos hoje ou atualmente, né, pelos evangélicos e protestantes, mesmo que indiretamente alguns versículos de deuterocanônicos são citados, como Judite, Tobias, Baruque e Sabedoria de Salomão. Fragmentos desses livros foram encontrados nas cavernas do Mar Morto, o que indica que eram respeitados pelos segmentos do judaísmo na época. O uso era frequente no cristianismo primitivo. Alguns autores cristãos mencionavam os deuterocanônicos, como Clemente de Alexandria citou Tobias Eclesiástico, Irineu de León citou Sabedoria e etc, etc, etc. Concílios eclesiásticos como os de Roma, o Sínodo de Hipona, que eu já falei, e o Sínodo de Cartago, o Concílio de Cartago, aceitaram esses livros. Protestantes citam esses concílios para sustentar o cânon do Novo Testamento, mas se esquecem que eles também validaram os deuterocanônicos. Vejam só a contradição que há no meio da teologia evangélica sobre a aceitação dos livros da Igreja Católica no cânon da Bíblia protestante, tá, pessoal? Vejam só o problema que eles entram, né, ao sustentar uma ideia que foi utilizada para sustentar outra ideia e que a Igreja Católica usa e eles hoje rejeitam, tá? Eu acho que devia ser findado, né, essa ideia de você estar abolindo o texto, você está aceitando o texto. Vamos aceitar aquilo que edifica, pessoal. É basicamente isso que eu faço aqui no canal. Eu sempre insisto em dizer no canal aqui. É o que eu leio,
é o que me aproxima mais de Deus, e em nenhum momento eu entro em ruptura com a minha fé por conta desses textos apócrifos. O que for divinamente inspirado, eu aceito. O que não for inspirado, que tiver problemas, como por exemplo o livro de Judite, tem muitos problemas, né? Eu vou fazer um estudo sobre os livros deuterocanônicos, vou falar sobre os problemas que o livro de Judite ele tem, tá? Porque eu não aceito ele como um livro inspirado. Isso indica que estamos diante de uma crença cristã comum, e não apenas de um dogma católico. As catacumbas de Roma, construídas por cristãos primitivos, são pintadas com cenas descritas dos deuterocanônicos, o que indica que eles tinham um grande apreço por esses livros. Olha só. Aí temos aqui a Igreja Ortodoxa e os apócrifos, né? Um pouco sobre isso. Importantes manuscritos bíblicos como Códice Aleph e B são utilizados geralmente pelos ortodoxos, além do Códice Bizantino, chamado também de Textos Receptos, que é o mesmo texto que a Bíblia Almeida, tá? A Almeida usa o texto recebido que vem do Códice Bizantino, tá? Não sei se vocês sabiam disso. Intercalam os deuterocanônicos entre os livros do Antigo Testamento, o AT, e o que mostra que eles realmente fazem parte da Bíblia Sagrada. Bem interessante. Agora tem uma parte que eu destaquei, eu queria que vocês prestassem atenção. É justamente essa parte que está destacada aí, né? Sublinhada. Até o século XIX, versões protestantes da Bíblia costumavam trazer os livros deuterocanônicos, o que indica que até eles reconheciam sua autenticidade. Vejam, pregadores protestantes utilizavam debaixo do seu braço quando iam pregar nas praças públicas, debaixo de alguma árvore, né? Faziam lá um palanquinho para as catedrais na época, feita de madeira e tudo mais. Quem já viu aqueles filmes, aquelas séries, né, da América antiga, né, enquanto ela estava ainda se formando, né, pós-colonial, vocês vão ver lá, né, que tem várias igrejas e tal, templos de madeira, os pregadores pregando debaixo das árvores, com aquelas roupas bem arrojadas, né, do século XIX. Justamente nessa época, pessoal, era nessa época em que protestantes utilizavam em suas Bíblias alguns livros que a gente não encontra hoje na Bíblia Almeida, por exemplo. Aí eu continuo o argumento da seguinte forma: porém, certos livros da Bíblia ortodoxa se mantiveram firmes contra a canonicidade, de terceiro e quarto Esdras, por exemplo. Tá? Ou seja, temos algumas citações interessantes sobre isso. Veja, Lutero não aceitou o terceiro e quarto Esdras, mas eles se encontram nas Bíblias King James anglicana, de 1611, que ele, o próprio Rei James, né, coloca na seção apócrifos sob o nome de segundo Esdras. As Bíblias de Jacob van Liesvelt, Zwinglio, Olivetan e Sebastian Castellan e Cassiodoro de Reina, ou seja, eles também consideram, né, os livros de terceiro e quarto Esdras e na seção, né, dos apócrifos, assim como a King James também aceitou. Aqui são algumas escrituras adicionais, né, que temos na Bíblia atualmente, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso. E outros que estavam na Septuaginta, tá? Tá aí, ó. Os nomes em negrito são dos livros da Septuaginta, utilizada pelos judeus alexandrinos e os apóstolos de Yeshua, nosso Salvador, que não estão nas Bíblias ortodoxas, protestantes ou católicas conforme a ordem. Então essas estão em negrito, não estão em nenhuma das três segmentos, né, do cristianismo, tá? Vertentes, melhor dizendo. Então essas três vertentes do cristianismo usam boa parte dos livros, mas os que estão em negrito não consistem nenhum desses livros em negrito nessas Bíblias, tá certo? Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo até aqui, dê um like no vídeo, tá? Não quero que ele fique muito longo, justamente por conta, né, do tempo assim, de vídeo, eu queria que não fosse tão longo, mas já sendo, né, se inscreve no canal, compartilha e não deixe de observar a verdade nunca. Próximo vídeo nós falaremos sobre quais são as escrituras adicionais que não tem nenhuma das três versões ou visões, né, bíblicas do cristianismo, e vamos falar também um pouco sobre a origem da imprensa e os movimentos protestantes que deixaram a Bíblia ser mais conhecida como ela é hoje. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.